Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Prefeitura de Natal aumenta a passagem de ônibus para R$ 4,90. Número de mortos após o desabamento de ponte do Rio Tocantins sobe para 9 mortos. Jangada, que fazia passeio noturno, vira no mar, na praia de Ponta Verde, em Maceió. Suspeito de abusar sexualmente de criança dentro de ônibus é preso pela Polícia Rodoviária Federal na Bahia. Todos os detalhes sobre este e outros assuntos a gente conta agora. Nordeste News está no ar. O aumento de 40 centavos na tarifa de ônibus em Natal foi oficialmente publicada em um decreto em uma edição extra do Diário Oficial do município. A prefeitura reajustou o valor para R$ 4,90 com base na reunião do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. O reajuste passa a valer a partir do próximo domingo, dia 29. O decreto fixa o valor da passagem inteira em R$ 4,90, enquanto que a tarifa estudantil e social, somente em cartão, fica R$ 2,45. Para as linhas de bairro, o preço da inteira vai custar R$ 4,30, enquanto a meia custará R$ 2,15. O último reajuste havia ocorrido no mês de novembro de 2023, quando a passagem saiu de R$ 3,90 para R$ 4,50. A reunião foi convocada pela titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Daliana Bandeira, na última quinta-feira, dia 19, e contou com a presença do Sindicato de Empresas de Transporte Urbano de Natal, na sala de reuniões da STTU, sediada no bairro da Ribeira, zona leste da capital potiguar. Um dos suspeitos de ser autor da chacina no bairro de Pauinhas, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, foi preso na cidade de Itanhaém, em São Paulo. O crime foi cometido no dia 17 de junho e deixou 6 pessoas mortas. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido no dia 22 de novembro deste ano pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina. A prisão foi realizada através de uma articulação entre a Polícia Civil de Pernambuco e a Delegacia de Investigações Gerais de Itanhaém. O suspeito foi preso no bairro de Jardim das Palmeiras. No quarto onde o homem estava, os policiais encontraram a caixa de isopor com uma pistola calibre 38 carregada com 15 munições, sendo uma na câmara e 14 no carregador. Na mesma caixa foi encontrado outro carregador, contendo outras 14 munições, totalizando 29 projéteis intactos. No fim de março de 2023, Cirlei do Nascimento, acusado de ser mandante do crime, passou por audiência de instrução e julgamento no Fórum Doutor Manuel Souza Filho, em Petrolina. O acusado foi preso 13 dias após o crime. A prisão temporária foi convertida em preventiva. Desde então, Cirlei está preso na penitenciária Dr. Edivaldo Gomes. Os autores dos disparos não foram localizados. A Delegacia de Repreensão aos Crimes Informática desarticulou uma organização criminosa que aplicava golpes contra farmácias em Teresina por meio da compra fraudulenta do medicamento Ozempic, que é utilizado para o emagrecimento. Os golpes causaram um prejuízo estimado cerca de R$200 mil. Segundo o delegado responsável pelo caso, Humberto Mácula, os criminosos se passavam por uma distribuidora de medicamentos da cidade de Picos
e faziam compras em farmácias de Teresina com cartões clonados e depois as cancelavam. Após a aquisição, os medicamentos Ozempic foram enviados para Fortaleza, no Ceará, e redirecionados para distribuidoras do estado. Durante as investigações, o órgão conseguiu identificar 8 pessoas envolvidas na fraude, mas o delegado ressaltou que mais pessoas podem ser presas a qualquer momento. A operação, que contou com mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, resultou também no bloqueio dos bens do grupo criminoso, conforme autorização judicial. A delegacia segue acompanhando o caso e realizando diligências para desmantelar completamente a organização criminosa. No próximo bloco, o número de mortos após o desabamento de ponte no Rio Tocantins sobe para 9. Até já! Estamos de volta com o Nordeste News. Começamos este bloco falando da causa da morte da jovem Amanda dos Santos Barbosa, que morreu ao voltar de uma festa com amigos em João Pessoa. Foi atropelamento. Essas informações foram divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira. Ela morreu por sofrer uma em decorrência do esmagamento pelo carro. O caso em questão aconteceu em 18 de novembro deste ano. Amanda estava voltando de uma festa, sentada na janela de um carro, quando se desequilibrou e caiu na pista. Logo em seguida, ela foi atropelada por um poste e morreu ainda no local. Todas as informações foram repassadas durante uma entrevista coletiva realizada pelos delegados Cristiano Santana, superintendente da Polícia Civil, e Getúlio Machado, que é responsável pelas investigações. Eles informaram que, com o encerramento das investigações, decidiram indiciar 2 pessoas, os 2 homens que dirigiam os respectivos carros. Wesley Renato Figueiredo Pereira, que era o motorista da BMW, onde caiu, ele foi indiciado por direção perigosa. A Polícia Civil tentou descobrir se ele havia bebido na noite que aconteceu o caso, mas não teve informações conclusivas nesse sentido. De acordo com o delegado, o motorista deveria, por obrigação, parar o carro assim que uma infração fosse percebida, de forma que ele assumiu a culpa da vítima ao cair do veículo, ao não impedir que ela sentasse na janela da porta traseira. Com relação às demais mulheres que estavam no BMW, ao lado de Amanda, também para o lado de fora do carro, todas foram consideradas inocentes, sem responsabilidades com a queda. O corpo de mais uma das vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins, foi localizado na quinta-feira. Com isso, o número de mortes confirmadas 9, enquanto 8 pessoas continuam desaparecidas. A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil. De acordo com a Marinha, o corpo da nova vítima foi localizado por moradores da região no início da noite da quinta-feira, fora da área de mergulho, aproximadamente 6 quilômetros do local do desabamento. A vítima foi identificada como Rosimária da Silva Carvalho, de 48 anos. Além de localizar os corpos, os mergulhadores da Marinha do Brasil também localizaram um caminhão que estava carregado com ácido sulfúrico, uma moto e uma caminhonete que estão submersos nas águas do rio Tocantins. O acidente aconteceu na ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre os estados do Maranhão e Tocantins. Segundo autoridades, 8 veículos caíram no Tocantins,
que passa sob a ponte. A estrutura foi construída na década de 1970 e tem 533 metros de extensão e liga as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguinópolis, no Tocantins, pela BR-226. A seguir, polícia prende mandantes de assassinato do prefeito de João Dias. Todos os detalhes a gente conta após o intervalo. Até já. Estamos de volta. Uma adolescente de 15 anos foi baleada na cabeça no bairro Tabatinga, em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, na noite da terça-feira, dia 24. Familiares da vítima afirmaram que o tiro partiu da polícia. Segundo a testemunha, Ana Beatriz dos Santos Nascimento passeava com o namorado de motocicleta. Durante o trajeto, a jovem avistou uma equipe da Polícia Militar na praça de Jereraú, mas ela evitou passar pelo local para não ter a moto apreendida, pois a descarga do veículo estava alterada e fazia barulho. Ao ir para o outro caminho, um condutor da moto se deparou com uma viatura policial em uma esquina. Neste momento, ele ouviu um tiro, que imaginava que tinha sido para cima. Mesmo assim, ele não parou. Logo depois, escutou um segundo tiro e percebeu Ana Beatriz caindo na garupa. O motociclista ainda conseguiu conduzir a moto até uma praça onde pediu ajuda. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Delegacia Metropolitana de Mangarape investiga o caso para identificar a autoria do disparo. A pasta não comentou sobre a denúncia da família de que o disparo foi feito por um policial militar. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta sexta-feira uma operação contra os mandantes do homicídio do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, e o pai dele, Sandro Oliveira, em agosto, durante o período da campanha eleitoral. Policiais cumpriram 6 mandados de prisão e outros 6 de busca e apreensão domiciliar nas cidades de João Dias, Patu e Marcelino Vieira. Segundo informações da polícia, a ex-prefeita da cidade e uma ex-vereadora estão foragidas. As identidades dos suspeitos não foram reveladas. Segundo a Polícia Civil, a operação recebeu o nome Profanos, porque, segundo as investigações, o crime foi articulado dentro de um culto religioso. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte anunciou que realizou uma entrevista, na tarde dessa sexta-feira, para dar mais detalhes sobre o caso. O peixe-boi Astro foi atropelado por uma embarcação motorizada nesta sexta-feira na Praia do Saco, no município de Estância. Segundo biólogos da Fundação Mamíferos Aquáticos, ele ficou gravemente ferido e está sendo acompanhado por uma equipe. Astro vive entre o litoral sul de Sergipe e o norte da Bahia há mais de 20 anos. Desde 2018, o animal é monitorado por um equipamento via satélite que já detectou diversos atropelamentos. O litoral do estado também é frequentado por outros 2 peixes-boi que foram reintroduzidos à natureza. Caso alguém encontre um peixe-boi marinho encalhado, vivo ou morto, o primeiro procedimento é comunicar ao órgão ambiental atuante na região ou entrar em contato com a Fundação Mamíferos Aquáticos pelos telefones 83 9961 1338. No próximo bloco, jangada que fazia o passeio noturno vira no mar na praia de Ponta Verde
em Maceió. Nordeste News volta em instantes. Até já. Estamos de volta. Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na quinta-feira suspeito de cometer abuso sexual contra uma criança de 9 anos dentro de um ônibus. Ele foi detido durante uma ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal da BR-101 no trecho de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo a polícia, a mãe da vítima, que não teve o nome divulgado, contou que o homem estava sentado ao lado da criança e colocou a mão por dentro das roupas dela, acariciando as pernas e as partes íntimas. A mulher então avisou o motorista do ônibus sobre a situação e o rodoviário sinalizou aos agentes que faziam uma fiscalização na pista. Outros passageiros que presenciaram o suposto crime reforçaram a denúncia contra o homem, que não teve o nome detalhado. A mãe, a criança e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Santo Antônio de Jesus. Ainda conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o homem reside em Cruz das Almas, também no Recôncavo, e poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Uma jangada virou no mar da praia de Ponta Verde, em Maceió, na noite da quinta-feira, dia 26, durante um passeio noturno até as piscinas naturais. 12 pessoas foram resgatadas. Não há informações até o momento sobre as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e 15 militares se mobilizaram para fazer o resgate das vítimas. Quando as guarnições chegaram ao local, os 12 passageiros já haviam sido resgatados por outra embarcação que passava pelo local. Uma das vítimas, uma mulher de 25 anos, sofreu um afogamento de grau 3. Isso significa que ela precisou de oxigênio e atendimento imediato, porque a quantidade de água ingerida podia causar danos a alguns órgãos. A mulher também bateu a cabeça e foi prontamente atendido pela equipe de resgate e, em seguida, conduzida a um hospital particular. Os bombeiros realizaram buscas na água para garantir que não havia outras vítimas. Testemunhas informaram que os ocupantes eram pessoas da mesma família. A Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do naufrágio. Segundo a Polícia Civil, o jangadeiro fugiu após a embarcação virar. A Polícia Civil já está investigando o acidente e testemunhas começaram a ser ouvidas. E assim, mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia até este momento. Desejamos a todos um excelente fim de semana. Na segunda-feira estaremos de volta neste mesmo horário. Até lá!